ensinamento dessa noite. E também nós vamos fazer uma oração de combate para Deus quebrantar, né? Tirar do coração toda mágoa, toda angústia, toda tristeza no nome do Senhor Jesus. Às vezes a pessoa está passando por lutas, por dificuldades, e por mais que nós estamos vencendo, que a pessoa está vencendo, sempre fica aquelas mágoas, né? Aquelas feridas no coração, e a gente passa por cima e continue andando, e sempre vem à tona de novo aquelas mágoas, né? Aquelas feridas que não foram curadas. Então nessa noite, em nome de Jesus, liga seu pensamento, coloca a mão no seu coração e liga seu pensamento lá no trono da graça. Nós fizemos a oração domingo nesse respeito, e hoje o Senhor sentir de Deus em orar outra vez. Coloca sua mão no seu coração. Jesus vai estar limpando toda a mágoa, tudo que está no seu coração, até as feridas antigas vai sair agora, no nome de Jesus. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, Pai amado, aquilo que é impossível para nós, calaçou-me de calamanassi, me de xaramanassi, cantuí de comanevas, xaramande comanás, me de cantas, alaiço me de comanás, oricamanos, sereme de calabanai. Que nessa noite, Senhor, para nós, meu Deus e meu Pai, o esforço, meu Deus, para nós, meu Deus e meu Pai, a luta e a peleja, meu Deus e meu Senhor, algo, Senhor, que quando o Senhor nos motiva, o Senhor nos enche, nos dá graça, nós temos força para fazer. Meu Deus, é verdade. Orienta-la, Pai, para suplicar, para se humilhar diante do Senhor, para pedir misericórdia. Oh, meu Deus, nós conseguimos fazer, porque o Senhor nos dê graça para fazer. Mas não podemos curar as feridas, não podemos curar as cicatrizes, meu Pai, que no longo da batalha, no longo, meu Deus, no longe da guerra, da peleja, Senhor, elas ficaram, oh meu Deus, foram, meu Deus, ignoradas por nós, meu Deus e meu Senhor. Mas agora, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, porque é o Senhor que faz a ferida, e é o Senhor mesmo quem cura. Então, em nome de Jesus, agora, envia, meu Deus e meu Pai, a sua cura divina, através do seu Espírito Santo, vai curando, meu Deus, do coração do teu servo, no coração da tua serva. Orienta-la, Pai, as palavras mal faladas, oh meu Deus, os ataques, meu Deus, orienta-la, Pai, as dificuldades, a luta e a peleja, que o Senhor vai curando agora a perda, Senhor. Orienta-la, Pai, oricanta-la, bacanta-la, Pai, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo do Senhor, vai nessa noite passando óleo, Senhor, o bálsamo, Senhor, curando a ferida. Orienta-la, Pai, em nome de Jesus agora. Receba a sua cura nesta hora, receba a tua bênção, receba lá o seu milagre nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a sua vitória. Ao que está a longa distância, receba a tua bênção, em nome de Jesus agora. Também, meu Deus, pelo seu espírito de inteligência e sabedoria, o seu Espírito Santo da verdade, por amor do seu povo e da sua igreja, o Senhor da ciência, tua serva, nessa palavra, nessa noite, meu Pai, seu Espírito, Senhor, esteja sobre tua serva, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Essa oração que o irmão fez foi muito poderosa. Aleluia, Jesus. O Senhor alegrou muito o meu coração, irmãos. Muitas das vezes, as feridas da alma, às vezes ela é tão contínua, às vezes você nem recuperou. Às vezes até as mesmas pessoas, né? Aleluia, as mesmas pessoas que te feriu, na hora que começa a cicatrizar a ferida, a pessoa torna a martelar de novo, e aí abre de novo. O machucado nunca sara, né? Aleluia, Jesus. Mas na hora que nós estávamos orando, aleluia, me veio uma graça muito grande, irmãos, que o Senhor, Ele tem poder de arrancar o mal com a raiz e tudo. Aleluia, Jesus, a ponto de não ficar aquele resquício, aleluia, aquele desconforto, que às vezes fica tão lá no fundo, que você nem percebe que ainda está lá. Só na hora que torna acontecer alguma coisa, aí aquele sentimento que você vai sentir, ele vai ser dobrado, porque vai juntar a tristeza do momento, mas aquela que estava escondida dentro da sua alma, que você não tinha percebido. Aleluia, Jesus. Mas quando o Senhor opera, irmãs, Ele arranca tudo, a ponto de você, se for uma pessoa, né? Se for o caso de ser uma pessoa, às vezes é só a adversidade da vida. Aleluia, Jesus. Mas se for alguém, você olhar como se ele nunca tivesse feito mal algum para você. Aleluia, Jesus. Como se nunca ele tivesse feito nada contra você. O Senhor me deu essa certeza, aleluia, que Ele tem poder de fazer isso. Aleluia, não é curar, aleluia, de você sentir bem, de você, né, conseguir conviver com a pessoa. Aleluia, é curar a ponto de você olhar como se nunca tivesse feito. O Senhor tem esse poder. Aleluia, Jesus, o Senhor me deu essa certeza, essa convicção nessa noite. Aleluia, Jesus. Vamos ler 1 Coríntios 8, versículo 2. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 8, versículo 2. Aleluia, Jesus. Diz assim: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Aleluia, Jesus. Senhor, nós estamos na Tua presença mais uma vez, meu Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor possa nos guiar nessa palavra, Senhor, porque nós não sabemos realmente, Pai. Oh, meu Deus, mas que o Senhor possa nos dar direção, meu Pai. Que o Senhor possa agora repreender, meu Pai, todo espírito que tenta batalhar, meu Pai. Oh, Senhor, contra o ensinamento da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus agora, meu Pai. E nos reviste de graça, de sabedoria, meu Pai, do alto. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Eu já estava na minha casa, irmãos. Aleluia, depois que eu cheguei da casa da irmã Valéria. Aleluia, Jesus. E eu estou pedindo ao Senhor um ensinamento. Aleluia, de repente o Senhor começou a falar. Aleluia, lá no fundo do meu coração, enquanto eu conversava com Ele. Aleluia, Jesus. Enquanto eu sentada conversando com o Senhor, falando com o Senhor. Aleluia, Jesus. E aí, de repente, eu percebi que a minha oração não era uma simples oração. Aleluia, Jesus. O Senhor já estava me entregando o ensinamento. Aleluia, dessa noite. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós lemos esse versículo, aleluia, que o apóstolo Paulo falou: se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Aleluia, Jesus. Uma das coisas, irmãos, aleluia, básicas do Evangelho, aleluia, e não só do Evangelho, em toda a nossa vida, aleluia, Jesus, é nunca a gente achar que sabe muito. Aleluia, é nunca a gente acreditar que sabe o suficiente, que já tem o suficiente, que já recebeu o suficiente. Aleluia, até no mundo lá fora,
Quando uma pessoa se conforma com o seu saber, aleluia, ou pensa que sabe demais, ela fica estagnada num lugar só. E ela nunca vai para frente porque ela coloca um limite. Porque ela pensa que ela sabe. Quem pensa que sabe, não preocupa em aprender mais. Aleluia, quem pensa que sabe, não tem mais por que aprender, ele já sabe. Aleluia, ele sabe o suficiente, então tudo bem. Aleluia, não tem mais por que aprender. Aleluia, Jesus, mas isso, irmãos, aleluia, lá fora já causa um transtorno. Aleluia, muitas das vezes quando a pessoa pensa dessa maneira. Aleluia, Jesus. E no Evangelho, muito mais. Aleluia. Aí os irmãos vão pensar assim, nossa, mas outro dia a irmã, aleluia, deu um ensinamento aqui e falou assim que a gente não deve, aleluia, saber mais do que convém. Aleluia. Né? O salmista falou que ele não, aleluia, se dedicava a ir em coisas que era além para ele. E agora a irmã está dizendo que também não pode, aleluia, conformar em não saber. Como é que funciona esse negócio então? Eu não posso ir além, mas também não posso conformar, então o que eu tenho que fazer? Aleluia, Jesus, a gente tem que ir até onde Deus quer que nós vamos. Aleluia, e muitas das vezes esse é o problema, porque nós não vamos até onde Deus quer que nós vamos. Aleluia, nós estagnamos naquilo que nós pensamos ser o limite. Aleluia, naquilo que nós pensamos ser suficiente. Aleluia, Jesus, e não é assim. Aleluia, Jesus, a gente não pode querer ir além com as nossas próprias forças. Aleluia, buscar aprender pelo nosso próprio intelecto. Aleluia, com os recursos humanos. Aleluia, esforçar pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento e querer pular etapas diante de Deus. Não, isso está errado. Aleluia, Jesus. Mas, aleluia, enquanto o Senhor, nós temos que sempre estar na disposição, porque enquanto o Senhor quiser nos levar, aleluia, nós estamos na disposição para Ele nos fazer evoluir um pouco mais. Aleluia, para Ele nos levar a aprender um pouco mais. Aleluia, e é importante, quanto mais a gente pensar assim, eu ainda não sei. Aleluia, como o apóstolo Paulo falou, se alguém cuida saber alguma coisa, não sabe como convém. Aleluia, porque isso é a verdadeira humildade. Aleluia, você veio para o Evangelho, você teve muitas experiências com o Senhor. Aleluia, talvez você aprendeu muita coisa diante do Senhor. Aleluia, mas sempre pensa assim. Aleluia, eu ainda não sei como convém saber. Aleluia, você pode ver, aleluia, o céu abrindo, você pode ver, aleluia, anjos, aleluia, passeando, você pode, aleluia, ter uma compreensão profunda de mistérios da palavra do Senhor, mas tenha sempre no seu coração, ainda não sei como convém saber. Aleluia, porque as coisas de Deus, elas são muito profundas. Aleluia, o evangelho do Senhor é muito profundo. E quando nós pensamos que nós sabemos alguma coisa, aleluia, nós pensamos que já compreendemos e nós ficamos satisfeitos. Nossa, aleluia, eu aprendi tanto do Senhor. Ainda tem muita coisa, aleluia, para você aprender. Nossa, o Senhor me usou poderosamente. Parece que eu cheguei no ápice do meu ministério. Aleluia, não conforme com isso. Aleluia, o Senhor pode levar você além disso. Não pensa assim, aleluia, eu não sou nada, eu não fiz nada útil. Não, isso aí já é outra coisa. Aleluia, Jesus, você fez o suficiente para aquele dia. Aleluia, mas o Senhor pode te levar além. E se Ele quiser te levar além, permita Ele levar você além. Aleluia, não queira pular etapas, não pense assim, mas isso é muito pouco. Não, isso aí é carne falando. Aleluia, Jesus, mas tenha a sensibilidade do Espírito Santo, porque Ele vai te direcionar um momento que é para você parar e um momento que é para você continuar.
Aleluia, um momento que é para você satisfazer e um momento que não é para você se conformar. Aleluia, ele nos leva além. Aleluia, Jesus. Aleluia. É tremendo, irmã, o que a irmã está dizendo, porque na verdade o que o Senhor diz, né, está dizendo para nós não ir muito além, é para nós simplesmente nem também querer não esforçar, né? Exatamente. Mas deixar que Ele controla. Ele conduz. Mas quando o Senhor nosso Deus controla todas as coisas, mas também Ele exige o nosso esforço. Exatamente. Né? Que é uma coisa impressionante. Mas o nós buscar para receber dele. Exatamente. Não de nós mesmos, para nós receber algo de nós mesmos, mas dele. Exatamente. Aonde ele está no comando. Irmãos, quando Deus faz as coisas, você tem o equilíbrio perfeito. Aleluia, Jesus. Quando Deus te toca para você buscar mais, aleluia, aquilo enche o seu coração de algo espiritual. Aleluia. Agora, quando você sente, você quer, mas o irmão tem tanto, eu não tenho nada, nossa, eu preciso ser mais espiritual. E aí você começa a combater com as suas próprias forças, começa a querer fazer coisas além, e você percebe que o resultado não é do mesmo jeito. Às vezes torna assim, um sacrifício cansativo, às vezes. Aleluia, muito cansativo, muito doloroso, os resultados muito pequenos para aquilo que você imaginou que ia alcançar. Aí você percebe que isso aí não é Deus. Aleluia, não é o Senhor te direcionando, é você mesmo. Aleluia, porque quando é Deus, o equilíbrio é perfeito. Aleluia, quando é para você manter naquilo, é até aqui, por enquanto, é até aqui que eu quero te levar, você não fica para baixo. Aleluia, você não sente inferior, você não sente que você é pior, porque o Senhor te deu até ali. E aí você se conforma e espera o momento de Deus te levar, se Ele quiser te levar além. Então é um equilíbrio perfeito. Aleluia, porque quando começa a entrar outro tipo de sentimento, a ponto de entristecer seu coração, aleluia, a ponto de fazer você sentir inútil, aleluia, a ponto de fazer você complexado, aleluia, a ponto de gerar cansaço, fadiga, aleluia, sentimentos no coração que não estão alinhados com o propósito de Deus. Como assim que, né, Deus está me levando e eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo outro, estou sentindo mais aquilo outro? Se é o Espírito Santo que está te conduzindo, por que você está sentindo essas coisas? Aleluia, Jesus. Então não é o Espírito, somos nós mesmos. Aleluia. Agora, quando é o Espírito, você sente leve. Aleluia, Jesus. Você se sente leve enquanto você está, aleluia, talvez até um certo ponto, talvez até limitado, mas é um limite do Espírito, não é? Aleluia, você se limitando. Aleluia, Ele até aqui, eu quero te dar um pouquinho agora, só um pouquinho que eu vou te dar, mas você se sente realizado com aquele pouquinho que Deus te deu. Você fica feliz, porque é um pouquinho que Deus te deu, que Deus te ensinou. Aleluia. Agora, quando é um pouquinho que é de você mesmo, que você está limitando, você também sente que tem uma coisa errada. Aleluia. Que tem, porque aí você não tem aquela disponibilidade, você não quer esforçar. Aleluia. Você não quer ir mais além, você se conformou, é diferente. Aleluia. Aí quando o Senhor fala assim, vai mais além, aleluia, Jesus, aí você sente aquela disposição, mas também é leve, porque o Senhor está fazendo você ir além. Aleluia, não precisa ser lutar, aleluia, quase colocar as tripas no coração, igual o pastor. É um esforço, é verdade, mas é um esforço que você sente que tem alguém te ajudando. Aleluia, tem alguém controlando aquilo. A Valéria? Depois o Pedro. Aleluia, Jesus. Ô, Ju, eu lembrei, foi da torrente das águas purificadoras com Ezequiel, né? Exatamente. Que aquele homem, não fala que é um homem, né, que estava com cordel de ele media, né, a água até o tornozelo, Ezequiel ia. Depois media mais, ele ia, depois ele tinha que passar nado. Então é tremendo também, né? É verdade. Quer ler a passagem? Aleluia, Jesus. Ezequiel 47. Pode ler. A partir do primeiro, pode ser? Pode.
Depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam as águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez andar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam as águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos ombros. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar. As águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Começou de pouquinho em pouquinho. E o evangelho, irmãos, ele é assim. Aleluia. Talvez mesmo que a pessoa não tenha um ministério de, nossa, vou pregar para uma multidão, vou cantar para uma multidão, vou em vários países. Talvez o chamado da pessoa não é aquele. Aleluia, Jesus. Talvez o chamado dela é diferente. Aleluia. É para pessoa, é para menos pessoas. Aleluia. Não é aquela coisa tão visível. Aleluia, Jesus. Mas uma coisa é certa. Aleluia. A vida cristã do homem, ela é sempre muito abundante. Aleluia. Não existe isso de você chegar num ponto e acabou. Não tem mais nada para ser revelado. Não tem mais nada para você vivenciar no evangelho. Estagnou. Não existe isso. Quanto mais você se dispor diante de Deus e deixar o Senhor te guiar, mais você vai contemplar a glória de Deus. Aleluia, mais o Senhor vai te ensinar, mais o Senhor vai abrir sua mente, mais o Senhor vai te orientar. É uma evolução constante, mas essa evolução é pelo Espírito. Então, quando o salmista fala de não ir além daquilo que Deus estabeleceu, é não pular etapas. Ele não vai pular etapa, ele vai e também não fazer aquilo que Deus também não está mandando ele fazer. Não é o que Deus estabeleceu, não é o que Deus quer, aleluia, mas aquilo que Ele quer. O Pedro. Eu fiquei com uma dúvida, né? Eu vou comentar uma coisa, depois eu vou falar a minha dúvida. Eu achei interessante você falar sobre a gente sempre estar na direção de Deus para a gente aprofundar, né? Tipo, daqui a pouco eu achei interessante que teve uma vez que eu estava escutando a oração do Davi Miranda, e o Davi Miranda pedindo para Deus para ensinar ele a orar. Aí eu fiquei assim, ué, gente, Davi Miranda que fez tanta coisa, pedindo Deus para ensinar ele a orar, que isso, gente? Mas a gente vê que ele não forçava, era o Espírito que guiava ele mesmo, e ele, de pouco a pouco, ele ia fazendo o que o Espírito mandava. Porque se fosse uma pessoa que, às vezes, tipo assim, digamos que tinha um status dele, poderia entrar soberbo e falar, não, eu vou fazer isso porque Deus é comigo, mas aquele Deus é comigo como se fosse assim, vou fazer a obra de Deus porque eu tenho um nome conhecido, mas não tem nada de Deus. E às vezes ele quer aprofundar mais e não é de Deus ele querer aprofundar, que depois ele pode ficar com dúvida e as dúvidas gerar fraqueza e depois ele cair e não exercer o chamado que Deus tinha para ele, mas que ele tinha que esperar etapas. Outra coisa que eu ia falar, né? Como que a gente sabe que a gente não está sendo insistente e quando a gente, tipo, por exemplo, Deus tem algo para revelar para a gente? Claro que tem diferença entre insistência e perseverar. Insistência é Deus falar não e você insistir, mas não é do bem. Perseverar é você querer buscar mais e seguir em frente. Como que a gente sabe que a gente está insistindo e quando a gente está perseverando? Ô Pedro, quando você é guiado pelo Espírito, as coisas ficam leves. Dá para saber pelo que a gente sente. Porque se é uma insistência, primeiro que quando é uma insistência que Deus não está, as coisas costumam não sair do jeito que a gente quer. E a gente fica frustrado. E gera uma frustração, gera sentimentos assim diferentes. Quando é a persistência que Deus dá, ela gera leveza, gera uma convicção, uma coisa boa. Você sente uma confirmação de Deus. E Deus vai guiando. E assim, você vai indo e você vai vendo o caminho abrindo diante de você. A insistência, normalmente,
você bate em muitas coisas, você começa a ficar frustrado, você começa a ficar chateado. É diferente do diabo levantar, às vezes, é diferente. Aleluia, Jesus. E gera outros tipos de sentimentos, são sentimentos diferentes. Quando é de Deus, as coisas fluem mais leves. Ainda que o diabo se levanta, mas você sente que Deus está guiando, que Deus está te direcionando. Outra pergunta que eu queria fazer. Por exemplo, Deus, né, busca de Deus e Deus te dá a graça naquele pouco, né? Que é o pouco que Deus E também tem pra... não gera ansiedade. Não gera. Ela não gera ansiedade. Ela gera desejo, um desejo, uma vontade no coração mais gostosa, sabe? Do espírito, uma coisa leve, boa, que te dá força para você continuar. Não é aquela coisa assim, ai meu Deus, ai eu vou fazer. Ai, não gera isso. Aí, por exemplo, a pessoa, Deus revelou até um certo ponto para ela. Aí a pessoa, digamos que, amém, né? Deus revelou até o ponto para ela. Mas como que a gente sabe que a gente contentou e tá grato com Deus e que a gente contentou, mas, tipo assim, a gente fica naquela ânsia por saber tipo, querer mais, né? Porque tem diferença. Tipo Você assim, fala conformar ou esperar? tem diferença, né, entre conformar e esperar, né? Tem. Mas como que a gente consegue diferenciar isso? A gente vai sentir leveza da mesma forma? Sim, porque, primeiro, quando você conforma, um conformismo, vamos supor, um conformismo que não é de Deus, você fica estagnado. Você vê que sua vida fica estagnada, você não tem vontade, disposição de buscar, você se contenta, mas você percebe que tem alguma coisa faltando. Que sua vida espiritual não está plena e você está pouco se lixando com aquilo. Você está entendendo? Você não liga. Entendeu? Você não tem aquela disposição para coisar. Você tá bom. Do jeito que eu tô, tá bom. Entendeu? Mas você sabe que você não tá bom, assim. Aleluia. Mas você satisfaz. Quando é esperar, não. Você sente uma graça. Você sente que você está no Espírito, que você está na graça e que Deus está trabalhando em você. É diferente. A sensação que você tem no seu coração é diferente. Entendeu? Quando você começa a sentir coisas estranhas, por exemplo, meio que uma preguiça, eu não estou com vontade de fazer, isso aí não é de Deus. O Espírito Santo não faz sentir. Agora que você eu estou com disposição, mas eu estou aqui esperando o momento de Deus. Você não sente ansiedade, você não sente nada, você sente que você está no processo de Deus e algo bom e tal, e parece como se estivesse leve, mergulhando, igual Ezequiel ali, e mergulhando. O Senhor fala, agora pode ir mais um pouquinho, e você vai, espera mais um pouquinho, mas é algo leve. As coisas de Deus são leves, elas não causam sensação de ou conformismo, ou tô nem aí, nada disso. Aleluia, gera uma leveza no seu coração, não gera sentimento, não gera frustração, não gera ansiedade, não gera tristeza, não gera complexo, nada disso. Oi? Harmonia, uma harmonia perfeita. Paulo. Você está falando sobre, né, quão profundo é conhecimento de Deus, né, tudo. Aí eu lembrei do Romanos 8:33. Pode ler? Pode ler. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão escrutáveis os seus caminhos. Você vê que quando o apóstolo Paulo falou assim, ele está falando tão no Espírito, o Espírito eleva assim, porque ele falava de coisas tão profundas, né? Porque o apóstolo Paulo ele chegou num conhecimento assim, que eu falo com vocês, quando eu leio a forma como ele fala do sacrifício de Jesus, né, como ele fala de muitas coisas, eu fico assim, meu Deus, como eu desejaria entender e ver da forma que ele via, aleluia, da forma como ele sentia, porque eu percebo assim, meu Deus, eu entendo que o Senhor sacrificou na cruz, mas eu não entendo como o apóstolo Paulo entendia, aleluia, eu não vejo como ele via. Eu ainda não conheço essa profundidade. E mesmo ele com essa profundidade tão grande, que ele mergulhou muito profundo no Evangelho, ele teve um entendimento assim, muito grande, em dado momento ele é tomado pelo Espírito e ele vê assim, que as coisas eram ainda muito mais profundas do que ele havia vivenciado. Ele fala assim, nossa, ó profundidade das riquezas, da sabedoria, como da ciência de Deus. Ele fala assim, quão insondável, Senhor, é impossível de sondar, é insondável, aleluia, é muito profundo,
aleluia, os seus juízos é inescrutável, não tem como a gente conseguir, é muito profundo, aleluia. E era um homem que tinha muito conhecimento. O pastor, depois a Valéria. Amém. Eu achei tremendo, irmã, porque, né, assim, quem está trazendo o ensinamento, achando interessante, porque tanto faz o conformismo, como também a pessoa querer estar lá, ele está no controle. Ele está no controle de conformar e está no controle de querer superar todo mundo. Exatamente. Ele ainda está no controle. É sempre ele, né? E Deus está falando, mostrando que nós temos que deixar ele controlar. Aí quer dizer, vem, né? É o caso Porque eu não quero, eu não estou nem aí. Aí eu quero, eu preciso. Está no controle. Sempre ele tá no a controle eu, o tempo né? todo, né? É o caso de Daniel. Daniel recebeu de Deus os dons da visão, da interpretação, né? Mas ele ainda, quando ele leu pelas profecias de Jeremias, ele sentiu por Deus e o que ele fez? Ah, tem alguma coisa aqui, tem algo aqui. Então ele foi buscar de Deus. Ele não tomou iniciativa. Não foi no peito e na raça, vou procurar, né? vou buscar não sei aonde, vou procurar aqui, Vou conferir isso aqui com estudar, aqui. vou ali, vou pegar um livro. Para mim aprender isso aqui, não. Ele já tinha sabedoria. Mas você, foi buscar de Deus para Deus dar a revelação para ele. Então quer dizer que ele tirou o controle, deixou o controle para Deus. Exatamente. Por que as pessoas vão na teologia? Porque elas não querem esperar o Espírito Santo revelar para elas. A Luísa, ela quer no peito e na raça. Eu vou aprender porque fulano é inteligente, ele falou isso, ele falou aquilo. Por isso que a gente vê um monte de heresia, um monte de coisa que esse povo fala que está errado. A Luísa, Jesus, mas eles querem ir no peito e na raça. O Pedro citou uma coisa interessante. Ah, Valéria, né? O Pedro citou uma coisa interessante, né? Citou o missionário Davi Miranda, que era um homem que orava muito e a oração dele levantava paralíticos, né? Acontecia muitos milagres com aquela oração. Ele orava, a esposa dele até colocou, acho que num livro, né? Que ele orava, ela às vezes dormia, acordava e ele estava lá em pé na janela orando. Ela dormia de madrugada, acordava, ele estava orando. Ele orava de manhã, ele orava meio-dia, ele orava 6 horas e orava assim, horas. E esse mesmo homem, né, o Pedro falou que ouvindo a oração dele, ele estava dizendo, Senhor, me ensina a orar. Você está entendendo? Aleluia. Quando a pessoa vai abrindo o coração, aleluia, entrando no Espírito, diminuindo cada dia mais para que o Senhor cresça, humilhando, mais ele percebe que tem coisas mais profundas e ele sempre vai sentir que ele precisa aprender mais. Aleluia. Ele sempre vai sentir que ele não sabe nada. Né? E esse homem que orava tanto o tempo todo, como que ele podia dizer que ele não sabia orar? Aleluia, Senhor, ensina a orar, a gente não sabe orar como convém. E é verdade, você pode aprender até orar, você pode aprender como falar diante de Deus. Aleluia, mas, aí você fala, não, glória a Deus, já aprendi a orar. Não, aleluia, sempre vai ter alguma coisa que Deus vai te ensinar. Se você se conformar e falar, já sei, pode esquecer, vai ficar só nisso. Aleluia. Mas se você falar, não sei ainda, aleluia, não estou só falando de falar de boca para fora, você começa a sentir isso, eu não sei. Deve ter muita coisa ainda que eu não sei, né? Aleluia, deve ter muita coisa que Deus pode fazer numa oração. De repente, Deus pode me tomar, Deus pode me fazer falar de outra forma. Aleluia, de repente eu vou orar e eu vou entrar na sala do trono e eu vou sentir diante de Deus. E tem muita coisa que pode acontecer que eu não sei e nem experimentei. Aleluia. E aí você começa a falar com Deus e de repente Deus começa a fazer coisas diferentes. Começa a acontecer coisas diferentes. Aleluia. E você fala assim, olha, você vê, um tempo atrás, aleluia, eu achei que eu sabia. E olha as coisas que Deus está me mostrando. Aleluia, de oração tem muito mistério que eu não tinha descoberto e estou descobrindo. Né? Aleluia, irmã Valéria, depois a irmã Karina. Aleluia, Jesus. Não é na hora que você estava lendo, né, esse versículo, eu comparei entre Nicodemos, né, e Paulo, que era espiritual. Nicodemos achava que já sabia de tudo.
E quando ele encontrou com Jesus, ele levou um choque, porque aquilo que ele pensava que sabia, ele não sabia. E já Paulo, pelo Espírito, mesmo que ele sabia, ele pensava que ele não sabia. Tá vendo? Aleluia. O que não sabia, pensava que sabia. E o que sabia, pensava que não sabia. Aleluia. Porque as coisas de Deus são muito profundas. Então, você pode saber muita coisa? Pode. Muita coisa, sim. Em vista, talvez, se você se comparar com outra pessoa. Aleluia. Talvez o entendimento que você já alcançou no Evangelho seja maior do que o seu irmão que está começando agora. Pode ser. Mas se comparado com aquilo que Deus tem, não é nada. Aleluia, não é nada. Pedro? Até aquele versículo, né? Quem conhece a mente de Deus, quem teve no seu santo conselho. Então, o que Deus tem, o que Deus planeja, ninguém sabe. Ele sabe o quanto ele dá e o como ele quer. Exatamente. Ele sabe até onde você vai, até onde o momento também de você evoluir, né? Ele vai preparando todo o terreno, Paulo. Igual a Valéria tá falando aí do Nicodemo, né, que achava que já sabia de tudo, né? O próprio Jesus, em Hebreus 5:8, ele sendo filho, aprendeu a obediência, né? O próprio Jesus. Porque ele nunca tinha vivido como homem, né? Ele era Deus. Ele vivia no trono. Quando ele veio como ser humano, então ele teve que aprender coisas de ser humano, né? Aleluia. E ele teve que aprender a obedecer como ser humano. Porque aí ele estava limitado, a carne, ela é limitada, né? Aleluia. Ela pede outras coisas. Só que ele teve que aprender e ele humilhou. Agora eu sou um ser humano, agora eu estou numa condição inferior ao que eu era, agora eu tenho que aprender. Olha que ele aprendeu, tá vendo? Aleluia, Jesus. Então, a gente não pode, aleluia, limitar e também não querer exceder. Como Davi também, né? Quando Davi estava orando a Deus, ele orou a Deus uma necessidade que ele tinha, um prazer, alguma coisa, algo que ele tinha, sentia bem orar. Mas diante da sua oração, ele recebeu as maiores revelações de todos os tempos. Exatamente. Então quer dizer, ele orou, ele teve o esforço de ir lá orar, mas o Senhor que entregou para ele todas as revelações através da sua oração. Através da oração. Um homem, por exemplo, que era muito sábio, tinha muito conhecimento mesmo. Aleluia, tinha uma intimidade com Deus muito grande. E no final ele percebeu que ele ainda tinha muito a aprender. Foi Jó. Aleluia, Jesus. A irmã Karina quer falar, né? Hã? Ah, tá. Aleluia, Jesus. Jó, vamos ler alguns trechos para os irmãos verem. Nós vamos ler vários trechos de Jó. Aleluia, Jesus. Aqui, primeiro, quando Deus aparece para Jó, vamos ler Jó 38, do 1 ao 4. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus ombros como um homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Jó falou coisas profundas que ele sabia de Deus, né? E era fato, né? Porque lá no final do livro de Jó, vamos só ler para os irmãos ver, quer ver? 42:7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tá vendo Deus falando que ele falou que era reto? Ele falou que era reto. Aí agora aqui, quando Deus aparece, fala assim: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Assim, peraí, Deus tá biruta? Aleluia, falou alguma coisa e depois ele fala outra? Aleluia. Não, ele tinha conhecimento. Mas diante de Deus, aquilo não era nada. Não era nada. Aleluia. Ele tinha muito mais do que os amigos dele. Muito conhecimento, embora eles ficavam acusando ele aquela coisa toda, mas Jó tinha. Aleluia. Tanto é,
aleluia, que Deus não ia deixar, aleluia, Deus não ia colocar ele no meio de um desafio tão grande, aleluia, e passar por aquelas situações tão grandes. Se Jó não fosse um homem que tivesse tanta experiência, tanta intimidade com ele, porque se Deus fizesse isso, Jó, ele acabaria com Jó, né? Se Jó fosse fraco, se Jó não tivesse conhecimento, aliás, na primeira notícia que ele recebesse, acabou. Ele já ia se prostrar e perder toda a motivação. Quando Satanás quis ir andar com Pedro, a Bíblia não fala que Jesus falou assim: Pedro, Satanás quis ir andar com você, mas eu não permiti. Aleluia. Por que não permitiu? Porque Pedro não ia conseguir. Aleluia. Pedro não ia dar conta, ele não tinha estrutura naquele momento. Já Jó, o Senhor permitiu ele passar a maior provação que um ser humano na Bíblia. E foi capaz de passar. Então, era porque ele era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Aleluia. Era um homem que tinha muito conhecimento. Mas todo esse conhecimento que ele tinha, que era maior de que todo mundo que estava ao redor dele, diante de Deus, não era nada. Aleluia. E o Senhor fala assim: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E agora cinge os seus lombos aí como homem, e eu vou te perguntar e tu me responde. Aleluia. Onde você estava, hein? Quando eu estava fundando a terra? Olha. Agora me fala, onde você estava na hora que eu estava criando a terra? Aleluia, Jesus, que Jó até engole em seco na hora, né? Aleluia, Jesus. Agora vamos ler o Jó 40, do 1 ao 9. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus, que responda a estas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó e disse: a tempestade disse. Desde a tempestade disse: cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura, também farás tu vão o meu juízo? Ou me condenarás para que te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou pode trovejar com a sua voz, como a sua? Amém. Aleluia, Jesus. Olha para você ver, Deus falando com ele. Aleluia. Ele falou assim, na hora que Deus apareceu para ele, ele sentiu nada. Né? Ele falou assim: eu sou vil. O que eu vou responder? Pensou assim, não tem nem palavras para responder. Enquanto ele estava diante dos amigos dele, ele tinha palavras, ele falava, mas diante de Deus, ele falou: fiquei sem resposta. Vou colocar a mão na minha boca, não vou replicar mais, não vou prosseguir mais em falar mais nada. Aleluia. E o Senhor continuou falando: agora cinge os teus ombros como varão, eu vou te perguntar e tu me respondes. Você vai fazer vão o meu juízo? Ou vai me condenar para te justificares? Aleluia. O Senhor falou com ele: você tem braço como Deus? Você pode trovejar com a voz como a minha? Você pode fazer isso? Aleluia, Jesus. E o Senhor vai falando de toda a criação dele, tudo que ele fez. Aleluia, Jesus. E Jó fica pasmado, mudo, sem palavras. Agora vamos ver o que ele fala lá no capítulo 42, do 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Pois falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei,
e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Na hora que Deus falou com ele e foi mostrando coisas tão profundas, além daquilo que ele sabia. E aí ele falou assim: ô Senhor, o Senhor falou aí, né? Quem é aquele que escurece o conselho com palavras sem sabedoria? Eu falei mesmo, aleluia, daquilo que eu não entendia. Aleluia, coisas que eram maravilhosíssimas para mim. Aleluia, agora o Senhor me escuta e eu falarei. Aleluia, eu te perguntarei e o Senhor ensina. Aleluia, Jesus. E ele falou, eu me arrependo, com o ouvir dos ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aleluia, porque naquele momento, essa provação toda que Jó passou, tinha um propósito. Não era só estregar na cara do inimigo, senão seria complicado para Jó, né? Deus querer fazer uma guerrinha com o inimigo, coloca ele no meio do fogo e ele tem que sofrer até, só porque Deus estava numa competição com o inimigo. Né? Deus não é assim, né? Aleluia, Deus não precisa disso. Aleluia, mas com a provação de Jó, ele evoluiu. Se ele já tinha conhecimento, ele saiu dessa prova com um conhecimento muito mais elevado. Se ele falava coisas profundas que ele ouviu, agora ele falava do que ele tinha visto, que Deus falou com ele diretamente. Ele não negou a fé. Foi tão tremendo, ele não negou, com tudo que ele passou, né? Exatamente. Sofreu muito e não negou a Deus, né? Você viu que ele já tinha um conhecimento, né? Já tinha conhecimento. Uma experiência com Deus profunda. A fé dele era tremenda. Era tremenda. Tremenda, né? Agora a gente pensa assim, se Jó passou essa provação toda, com essa sabedoria dele toda, né? Nossa, depois de perder os filhos todos, perder todos os bens, tudo aconteceu com ele, ficar enferma, e ela ainda prostrar e adorar o nome do Senhor, e depois no final da vida ele falar que ele não sabia, e nós? Aleluia. E sabemos nós? Aleluia. Quer dizer que, aleluia, muitas vezes a gente tem que parar para observar e dizer, Senhor, eu não sei nada. Aleluia, mas o Senhor pode nos revelar e Ele quer nos revelar no tempo dele, da maneira dele. O mais rico do universo, né? Homem com tanta riqueza e perdeu tudo. Perdeu tudo. A maior riqueza, os filhos dele. Exatamente. Você perder um filho já é difícil, imagina perder todos. O inimigo levando, mas ele não temeu a fé. A fé é tremenda, tremenda. Ele não perdeu. Alguém ia falar mais? Ah, tá. Uma coisa que eu achei interessante, né, que eu estava reparando, eu citei o Davi Miranda, você também citou, né, e agora citou o Jó. O que eu achei interessante é que o Davi Miranda, ele sempre falou, né, que não sabia orar, que não sabia orar como convém. E Jó, ele era um homem assim, dotado de sabedoria, e ele achava que não sabia de nada. Quando ele chegou diante de Deus, não sei nada. E uma coisa interessante que eu acho, né, não sei, que eu tenho notado, que quando a pessoa, Deus vai, tipo assim, casos e casos, né, mas Deus vai mostrar pra pessoa abrindo mais quando ela vai se humilhando mais. Exatamente. Né, porque que nem você falou, a prova de Jó não foi pra Deus esfregar na cara de Satanás. Não, porque Deus não é assim. Deus é rodeado de todo o poder. Satanás, e parecia um Deus fraco, né? Tipo assim, que o diabo provocou ele caiu na provocação. Mas isso foi pra fortalecer a fé de Jó e para dar testemunho, que lá na frente pode até ver que Jó é dado como um testemunho, e isso reaviva a nossa fé, isso reavivou a fé dele e fez ele ver que ele ainda não sabia de nada. E tipo assim, se Jó, assim, na sabedoria... Inspira a gente a buscar mais, né? Isso. E se Jó, assim, na sabedoria dele, achava que ele estava no raso, imagina nós ainda tá na areia, porque assim, é muito amplo o conhecimento, né, que nem o Paulo citou, né, a profundidade das riquezas. A gente não sabe o quanto Deus quer nos revelar, o tanto que o tanto que Ele quer, né? Exatamente. Que nem fala assim, quem esteve no santo conselho de Deus, né? Então a maravilha é muito profunda, né? Exatamente. Agora tem uma coisa que me ocorreu aqui agora, é que muitas das vezes, por mais que a gente não sabe, as coisas que Deus nos revela são importantes. A gente não pode desvalorizar. Eu não sei nada mesmo, entendeu? Mas é aquilo que Deus te entregou. Você não sabe a dimensão, porque o evangelho ele é muito profundo, né?
Mas aquilo que Deus te entregou já é um saber. Comparado com as coisas que ele tem, é pequeno, aleluia. A gente não pode, eu sei, aleluia. Mas aquilo que ele te entregou, você tem que valorizar. Porque o inimigo também pode fazer isso, sabia? O inimigo pode desvalorizar aquilo que Deus te entregou. E usar até a própria palavra. A irmã falou lá que não sabe nada. Isso que você não sabe não é nada. Aleluia, isso não é nada, entendeu? Para você até menosprezar, coitado de mim, né? Sou um pobre coitado, não tenho nada. Aleluia, não é dessa maneira. Igual eu falei, o sentimento que está provocando o coração, se ele é, aleluia, para a pessoa sentir inútil, para a pessoa sentir que não é ninguém, para a pessoa sentir complexada, aí já não é de Deus. Aleluia, não é de Deus. Aleluia, porque na verdade, quando Deus, a gente fala assim, não, diante da imensidão aleluia, do evangelho, daquilo que Deus tem para revelar, isso não é nada. Aleluia, mas no ponto que eu estou, que Deus me deu, isso já é grande e valioso para mim. Irmã Valéria. Não, João, um ensinamento muito tremendo da parte de Deus. Igual você falou sobre a questão da perseverança, né? Que a pessoa precisa perseverar, mas no espírito, não na carne, né? Eu lembrei, foi de Manoá, o pai de Sansão. Porque Deus enviou o anjo para anunciar, né, que ele teria um filho. E tudo bem, se ele não insistisse no espírito, ia ficar por aquilo mesmo. Vou ter um filho. Só que ele se interessou em buscar diante de Deus como que ele ia criar o menino, de que maneira que ele ia criar o menino, e a palavra de Deus fala que ele insistiu. Exatamente. Aí ele insistiu e Deus ouviu ele e respondeu à oração dele. Às vezes, tipo assim, às vezes a pessoa, vamos supor, que é claro que a gente tem que pegar a Bíblia para ler segundo a graça de Deus, né? Sim, mas às vezes a pessoa pega a Bíblia hoje, aí vamos supor, leu o primeiro dia, Deus não falou nada. Deu o segundo dia, a pessoa não entendeu. Aí a pessoa pega e desiste, não vou ler não, porque Deus não está falando nada. Né? Mas até para Deus revelar, a gente tem um momento certo dele falar também, né? E aí, muitas vezes, o que acontece? Quando a gente começa assim, porque aí entra outro sentimento. Porque você ler sem presunção nenhuma. Não, eu só quero aprender do Senhor. O que Ele quiser me falar aqui, eu vou. Aí você dá continuidade. Agora, se você já abre a Bíblia com a intenção de, nossa, eu vou acabar de ler, você é expert. Nossa, você PhD em Bíblia. Aleluia. É óbvio. Primeiro que não vai fluir, que você não está no Espírito. E você vai cansar rapidamente, porque não vai funcionar, né? Mas você pega na simplicidade, só quero aprender de Deus. Aí flui, aí você pode não entender no primeiro momento, mas de repente Deus começa a revelar, aí você vai ficando mais incentivada ainda a buscar de Deus. E o engraçado, né, até achei interessante ter comentado, né, a irmã Valéria e você complementando, que quando você lê a Bíblia, assim, pede Deus humildade, que você sempre fala com a gente no clubinho pra gente orar pra Deus, quando a gente for dar a palavra, pra Ele revelar, pra gente não forçar a revelação. Pra gente ficar na graça e o que Deus quiser revelar, amém. Se Ele não revelou, amém. Vamos continuar lendo, né? E aí eu acho tão interessante que muitas das vezes no ensinamento a gente lê uma passagem e a mesma passagem, em cada ensinamento, Deus revela um ponto tão interessante, e tanta coisa, que a gente, quando lê, a gente fala, não sabia disso. E Deus nos ensinamentos vai mostrando pontos, aí já dá para ver de outra forma, Deus mostra outro ponto que também tinha. E a gente vai vendo, e quando a gente vai percebendo, Deus vai nos dando lições, às vezes vai aumentando a nossa fé, às vezes nos incentiva, porque a gente procura com simplicidade a buscar. Porque, que nem você citou, as pessoas da teologia, não se contentam com o que Deus está ensinando. E aí, para querer, tipo assim, que nem você falou, ser PhD, saber de tudo, vai buscar conhecimento onde não tem conhecimento da verdade. E acaba o quê? Perdendo a fé, perdendo a esperança. E faz teologia assim, tem um ensaio, falar, tipo, que nem Nicodemos, achar que sabe de tudo e no final não saber de nada, né? E, então eu lembrei disso, que é muito interessante, né? Até esse testemunho, que antes eu tinha muita dificuldade de ler a palavra, sempre queria colocar a minha mente na palavra, fazer um monte de coisa. Raciocínio lógico, né? Isso. E a palavra não é sobre raciocínio lógico, não é sobre seus olhos carnais, é o espiritual. Porque se a gente lê a palavra de uma forma carnal, a gente não vai entender nada, a gente fica assim, mas como isso aconteceu? Não é possível, não. Mas não é isso, porque quando a gente fala assim, oh Deus, estou aqui, me revela, eu não sei, mas eu estou disposto a querer aprender, Deus vai ver na humildade, a simplicidade, Ele vai te revelar. Porque se você começar a buscar uma coisa assim, eu sei, eu consigo, eu vou, Deus não vai te revelar nada, porque você está indo só pela sua força, e com as coisas espirituais não é a sua força que manda,
é de Deus que manda. Exatamente. E até essa questão de esforço, dedicação, interesse, a gente tem que ter, mas no Espírito. Porque existe esforço, dedicação, interesse carnal. Aleluia. Carnal, puramente carnal. E aí a pessoa força as coisas, mas o sentimento dentro do coração é diferente. Aleluia. Você pode comparar, vamos supor, uma hora que você não está no Espírito, você está tentando fazer uma coisa, você pode comparar com depois, você no Espírito, a forma como você vê, igual Pedro, né, testemunhou ali a forma como ele lia antes, a forma como ele lê agora. Não é diferente o sentimento? É diferente o sentimento. O Paulo. Eu queria falar duas coisas, mas antes disso, igual você está falando aí, a questão do esforço, né, que aí tem aquele versículo, que aprende e nunca chega ao conhecimento da verdade, né? Exatamente. Mas um versículo que eu lembrei foi Provérbios 2 e 1, quando o autor está falando como a prata buscais, né, e tudo, pode ler? Filho meu, se aceitais as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamais por entendimento e por diligência, alçarás a tua voz. Se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurais, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Tá vendo? E esse esforço de buscar como a prata é diferente, porque a pessoa quer aquilo para ele aproximar de Deus, para ele entender Deus, para ele ser mais fiel, para ele ser mais obediente, ele quer conhecer. Tipo assim, ele sente, né, aquela paixão, não sei se é a palavra adequada para dizer, mas é porque eu não lembrei de outra palavra. Aquela paixão tão grande que eu preciso conhecer mais de Deus, eu preciso entender, eu preciso... Porque Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, eu quero entender os mistérios das coisas de Deus. Mas isso é algo espiritual, porque você quer aproximar de Deus. Quando é carnal, fala, não, eu preciso entender, porque eu preciso saber falar com as pessoas, porque eu preciso impressionar as pessoas, porque depois as pessoas vão falar assim, onde está tal versículo? Eu não sei. Você está entendendo? Então é um conhecimento para você. Aleluia, para você, para nós. Aleluia, não, porque aí depois se a pessoa me perguntar, eu não vou coisar, eu vou ficar constrangido, não sei o quê, e nossa, fulano é chique demais, que ele sabe muito. É tudo para nós. Aleluia, você esforça para você. Quando é o espiritual, você esforça realmente por causa de Deus. Outra coisa, no caso, o Paulo, ele chegou, Deus pôs nele na enfermidade para que não sobrevivesse, né, e tudo. Mas no caso, esse caso específico de Paulo, foi por causa de quê que Deus colocou isso? Assim, é porque, assim, irmãos, nós somos seres humanos. Deus conhece a estrutura de cada um e, querendo ou não, todo ser humano, dependendo de onde ele for, tem uns que, às vezes, ele pode dar um passo pequenininho que ele já exalta. Tem uns que não vai exaltar com um passo pequenininho, mas se der pelo menos 100 passos, entendeu? Aí ele pode exaltar. Um passo pequenininho, ele não, isso aqui né, eu vou exaltar com isso. Mas tem gente que um passinho, ele já se sente a 8ª maravilha do mundo. Né? Tem gente que precisa de muito mais para ele exaltar. E todo ser humano, ele está sujeito, dependendo do ponto que ele for, o que Deus der a ele, o que ele alcançar, todo ser humano está sujeito. Mas tem gente que o limite é mais curto, tem gente que o limite é mais longo. No caso do apóstolo Paulo, o limite dele era mais longo. Né? Deus já tinha mostrado, já tinha feito coisas muito grandes com ele. Só que, de repente, Deus revelou um mistério tão profundo e Deus viu que aquele mistério profundo, naquilo, ele ia exaltar. Embora ele fosse muito humilde, mas chegou num grau tão grande, aleluia, que ele iria exaltar. E aí o Senhor colocou um espinho na carne, que a Bíblia não fala o que é, as pessoas deduzem, né, fala várias, dá várias palpites, mas a Bíblia não fala, mas colocou um espinho na carne para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações. Por que Deus ia colocar se ele não fosse exaltar? Deus colocou, porque com certeza ele ia exaltar. Deus não faz nada que é inútil.
Nós vemos Salomão também, Deus deu para ele muita sabedoria. Dos homens na terra, sabedoria terrena, ele sempre foi o maior, né? Que Deus deu para muita sabedoria. E depois que Salomão, com toda a sua sabedoria, expressou todas as coisas, mostrou todos os pontos interessantes sobre a terra, mas no final ele escreveu que o fim de tudo é temer a Deus. Então você viu que o que Deus deu para ele deduziu que era porque o único que ele tinha que fazer era o temer a Deus. Nada Aí mais ele até além chegou disso. a dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Exatamente. Né? O Pedro? Quem ia falar? Karina? Tá. O Eu Manuel. que lembrou antes aí que você falou, né? Que eu já ouvi muito lá fora as pessoas dizendo que o pastor ele tem que estudar muito para ele aprender a falar lá no altar e pregar a palavra, entendeu? Eu já vi muitos falar que o pastor tem que ser estudado. O pastor, se não tiver faculdade, como é que ele é pastor que vai saber falar? Quem vai falar na boca do pastor é o Espírito Santo, não é a leitura dele. Ele tem que saber ler tem que saber, mas ler a palavra para ele saber o que está falando, não, o que vai falar é o Espírito Santo, não é? Exato. É porque as pessoas elas valorizam muito a aparência, né, das coisas. Então, eles pensam assim, claro, lá fora é carnal, então, né, uma pessoa vai fazer um discurso, ela estuda, ela vai fazer um discurso numa empresa, ela vai ter que estudar para falar. Coisas carnais. Mas no espiritual não funciona, não é a mesma regra do mundo lá fora. Né? Não é pela aparência, não é pela beleza, aleluia, das coisas. É pelo Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo ele fala, às vezes, de uma forma tão simplesinha e, ao mesmo tempo, tão profunda. Tão simples e, ao mesmo tempo, tão profunda. Aleluia, Jesus. A ponta do Senhor falou que aleluia, o Senhor confunde os sábios. Porque eles, que isso? Isso. E eles menosprezam. Aleluia, só que isso que eles acham que é isso, aleluia, é algo profundo demais. Aleluia, Jesus. Porque Deus não se apega a essa questão de aparência humana. Deus não olha essa ostentação humana, status. Para Deus é inútil. Se isso fosse tão especial para Deus, Jesus teria vindo com uma coroa na cabeça. Aleluia, teria vindo com um cetro de ouro. Aleluia, e teria sido um cara mais bem visto, com um status maior da sociedade daquela época. E não, ele veio como um carpinteiro, humilde. Aleluia, Jesus. Ele era simples, era um galileu. Aleluia. Só que ele falava com autoridade. Aleluia. A Bíblia fala que ele falava com autoridade. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo ensinava ele. Aleluia, Jesus. Porque, como homem, ele era dependente do Espírito Santo. Aleluia. Então, isso é aparência humana. Aleluia, Jesus. Mas o Evangelho, irmãos, ele sempre foi pautado e a base dele é a humildade. É a simplicidade. E é essa humildade, é essa simplicidade que faz a gente reconhecer que nós nada sabemos. Nossa Deus, 9h30 já. Aleluia, Jesus, nós nem vimos a hora passar. Aleluia, eu ia citar outros versículos, mas, irmãos, essa questão de não saber, da gente reconhecer que a gente não sabe, ter essa humildade leva a gente além. Aleluia, Jesus. Você viu os profetas, quando Ezequiel foi levado naquele vale de ossos secos, o Senhor virou para ele e falou assim, Ezequiel, aleluia, esses ossos podem reviver? Pode tornar a viver? Ele olhou para ele e falou assim, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Olha a humildade dele. Eu, com certeza, ele sabia que Deus tinha poder? Sabia. Aleluia, mas ele não ousou falar nada, porque não sabia o que estava na mente de Deus. Ele falou, o Senhor sabe. Aleluia, quando João vê aquelas pessoas de vestes brancas, também lá no Apocalipse, aleluia, aquele ancião pergunta para ele, você sabe quem são estes? Aleluia, de onde eles vêm? Ele, Senhor, o Senhor sabe. Aleluia, não sabia. Zacarias teve visões que ele viu, aleluia, as duas oliveiras e outras coisas, e aí o anjo pergunta para ele, você sabe o que é isso? Ele, não, Senhor. O que é?
Aleluia, Jesus. Aleluia. E você sabe o que é essas duas oliveiras, Zacarias? Não, eu não sei. O que é? Aleluia. E o Senhor revelava para ele. Aleluia. Daniel, aleluia, na humildade dele, o anjo veio. Eu vim para saber, para te explicar agora o que. Então, irmãos, essa simplicidade de reconhecer que nós não sabemos leva a gente a aprofundar no conhecimento de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos receber o servo de Deus com palmas e glória a Deus.